Afinal, por que é tão fácil manipular as pessoas? Será que é realmente fácil? Será que tem algum motivo? Por que muitas pessoas se deixam manipular? Será que existe alguma resposta dentro da filosofia que convence, que nos explique por que há essa facilidade das pessoas serem manipuladas? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e tô aqui para te ajudar. Te ajudar a dar uma resposta, pelo menos uma tentativa de resposta convincente a essa pergunta, porque eu vou te ser sincero, assim, não sei se você é como eu, mas às vezes realmente nós nos impressionamos com a capacidade dupla, né? Eu me impressiono muitas vezes com a capacidade que algumas pessoas têm de manipular as outras, mas de certa forma eu acho que eu acabo me impressionando mais com a capacidade que algumas pessoas têm de serem manipuladas ou manipuláveis, né? Então existe realmente uma capacidade das pessoas em serem manipuladas enorme, enorme. Então o que faz com que essas pessoas sejam muito fáceis de serem manipuladas? Que coisa é essa? E o que, obviamente, a gente pode fazer para não ser manipulado? Acho que isso é o que nos angustia. E aqui nesse vídeo, obviamente, à luz da filosofia, eu vou dar duas respostas clássicas que nós temos na história do pensamento ocidental. Óbvio que eu não vou aqui dar aquela resposta, é importante pensar criticamente, pensar filosoficamente, raciocinar. Isso você já sabe, né, meu querido? É óbvio que você já sabe. Mas eu vou tentar dar uma resposta para além do óbvio, para além do evidente. Então vamos lá. Eu vou começar aqui a minha resposta dizendo o seguinte. É muito comum mesmo as pessoas falarem o seguinte: eu não gosto de pensar, né? Pensar pra mim não é minha praia, essa coisa de ficar refletindo, não é minha alçada, essa coisa de filosofia. Só que isso é uma imagem falsa, né? Então a gente precisa desfazer logo essa primeira imagem falsa que a gente tem. Porque por mais que as pessoas não gostem de filosofia propriamente dita, o que nós temos é o seguinte: a pessoa pode não gostar de filosofia, ou de muitas vezes de um debate e tudo mais, mas ninguém gosta de ser manipulado, né? De ser manipulado, de ser feito de idiota e tudo mais, né? De ser ignorante. Ninguém gosta de ser ignorante. Não venham com esse papo de ignorância é uma bênção. Ninguém gosta de ser ignorante, né? Então, por mais que a pessoa fale que não goste de filosofia, é difícil você virar para ela e falar: olha, você gosta de ser manipulado? Óbvio que ela vai falar que não. Bom, então, se a pessoa não gosta de ser manipulada, por que ela não é levada a pensar por si mesma, né? Por que ela acaba sendo manipulada por outras pessoas? E aí eu fui naquele que talvez tenha uma das respostas mais brilhantes, que é o Immanuel Kant. O Immanuel Kant, o filósofo do iluminismo, ele tem um texto, o Kant tem um texto, inclusive eu vou deixar o link aqui, desse que é um dos textos mais bacanas, belos e importantes da história da filosofia. É um texto bem curto, chamado O que é Esclarecimento. Pode ser traduzido também como o que é iluminismo, né? Do Aufklärung no alemão. Aufklärung é uma palavra que pode ser traduzida tanto como esclarecimento como iluminismo. Só que iluminismo aqui não é aquele momento histórico, não. Iluminismo no sentido de ideia filosófica, né? Mas vamos lá, deixa isso de lado. O que o Kant quer responder aqui? Bom, o que é esclarecimento? O que é uma pessoa esclarecida? Né? Isso que o iluminismo, né, como movimento filosófico, queria. O iluminismo, o esclarecimento, é a pessoa conseguir pensar pela própria cabeça. Pensar pela própria cabeça. E é exatamente isso que Kant quer que você faça. E é exatamente isso que muitas pessoas, ou as pessoas que são manipuladas, não fazem. Uma pessoa, quando ela é manipulada, exatamente o que ela não faz é pensar com sua própria cabeça. Com sua própria cabeça. Não concorda comigo? O que a pessoa manipulada faz é se deixar levar pelo pensamento do outro. Se deixar levar pelo pensamento do outro. Vejamos, o Kant ele diz, então, que uma pessoa que ela não pensa pela cabeça, com a própria cabeça, ela não é autônoma. O que é a autonomia? A autonomia vem da junção de duas palavras, duas palavras gregas, né? Auto, de si mesmo, nomos, regra. Autonomos, alguém que dá a regra a si mesmo, que vai regrar a própria vida. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, ou seja, alguém que pensa e regra a sua própria vida. Uma pessoa que não regra a própria vida é uma pessoa que é manipulada, que vai viver de acordo com o que os outros mandam.
Esses outros podem ser o Estado, a igreja, qualquer coisa externa. Qualquer coisa externa. Ele pode ser manipulado pelo Estado, pela igreja, por líderes políticos. Qualquer coisa externa vai manipular essa pessoa. Então, por que as pessoas fazem isso? Bom, Kant vai dizer que existem duas coisas que fazem normalmente muito a pessoa não pensar por si mesma. Duas coisas para Kant, não sou eu. O Kant acha que duas coisas são essenciais para a pessoa não pensar pela própria cabeça. Normalmente as pessoas não pensam por si mesmas por, primeiro, medo. Medo é o primeiro ponto que o Kant menciona. Porque realmente dá medo. Realmente dá medo. Aí você pensa aqui no seguinte, o Kant usa a seguinte mensagem. Pensa num pastor e suas ovelhas, né? Um pastor e suas ovelhas. O pastor, ele é meio que o tutor das ovelhas, né? Ele vai ali. E as ovelhas, de certa forma, elas têm medo de se guiarem sozinhas. Então elas vão ali obedecendo ao pastor. Então elas seguem ali por meio que medo. Então muitos têm medo de pensar com a própria cabeça. Tem medo. É assim, por exemplo, com uma criança. Uma criança muitas vezes obedece seu pai, não pensa por cabeça própria, porque tem medo. Medo de pensar com a cabeça própria. Então muitas pessoas são manipuladas, muitas vezes, e não pensam com a própria cabeça por medo. Porque eles têm medo. Essas pessoas têm medo de pensar. Esse é o primeiro princípio para Kant. As pessoas não andam com as próprias pernas, né? Porque tem medo de cair. Tem medo de cair. Mal sabem elas, diz Kant, mal sabem elas que depois das primeiras quedas, o andar é muito mais prazeroso. Esse é o exemplo, inclusive, que o Kant usa. Olha, a pessoa às vezes ela não quer andar de pé, igual um bebê aprendendo a andar. No começo ele tem medo, mas logo depois ele perde esse medo, e mesmo com medo das primeiras quedas, logo depois ele vê que a felicidade de andar com as próprias pernas é maravilhosa, é muito melhor, e ele vai com medo. Assim também é com o pensamento. A pessoa muitas vezes ela tem medo de pensar sozinha, mas depois que ela começa a pensar e refletir criticamente, ela vê que, olha, ainda que você caia, que seja difícil, que seja forçoso, depois você consegue pensar e não é mais manipulado por ninguém, nem por líder religioso, nem por líder político. Olha, preciso pensar com a própria cabeça. Mas há um segundo fato que o Kant também nos traz, que é muitas pessoas não são manipuladas por medo, e sim por preguiça. Preguiça. Realmente, aqui a gente tem uma coisa. Ok, muitas pessoas realmente são manipuladas por medo, e o medo é algo que manipula. Então vamos botar aqui a primeira coisa. Antes de falar da preguiça, vamos falar do medo. Ainda continuar no medo, vou dar um exemplo como o medo manipula. O medo de ir para o inferno manipula muito, e os líderes religiosos, sobretudo aqueles que são bem de mau caráter, usam medo de ir para o inferno para manipular você, para ganhar dinheiro. O medo, por exemplo, da violência manipula as pessoas. O medo manipula muito. O medo é ótimo para manipular as pessoas. O medo do comunismo, né? Do fantasma do comunismo. O medo da violência, né? O medo que vão tomar o seu emprego, né? Que vão tomar, enfim, que vão invadir sua terra. Enfim, o medo manipula as pessoas. Manipula as pessoas. Mas não é só o medo. A preguiça também. Muitas vezes nós temos preguiça de pensar e isso é um prato cheio para você ser manipulado. O Kant diz isso. Então, aqui tem um outro motivo para você ser facilmente manipulado. Para você não ser manipulado, você precisa pensar criticamente. Só que o que te impede de pensar criticamente? Para Kant, o medo e a preguiça. Para você não ser manipulado, você precisa pensar criticamente. Isso está lá no livro, no seu curto livro pequeno, O que é Esclarecimento. Kant diz que, para não ser manipulado, você precisa pensar criticamente. Só que o medo e a preguiça são os maiores inimigos do pensar criticamente. Logo, para Kant, são as duas principais coisas que você precisa largar se você quiser pensar criticamente. E a preguiça realmente é imperiosa, né? É imperiosa. Porque, convenhamos, além do medo ser ótimo para manipular, a preguiça também é a irmã gêmea, eu diria, do medo aqui, porque é muito mais fácil você dar a outra pessoa para pensar para você do que você mesmo pensar. Ah, meu pastor disse que é assim. Meu pai disse que é assim. O líder político que eu sigo, seja A ou B, disse isso.
é muito mais fácil. É muito mais fácil. E no fundo a gente quer coisas fáceis. Muitas pessoas querem um caminho mais fácil. Então, para você ser manipulado, ali, ó, o caminho mais fácil está de mão dada. Então, a pergunta inicial é: por que tantas pessoas são fáceis de serem manipuladas? Para Kant, uma resposta mais forte aqui da filosofia: por medo e por preguiça. E agora a pergunta que eu te faço é: o que está te impedindo de pensar filosoficamente, criticamente? O medo ou a preguiça? Se você não tem nenhum desses dois e quer pensar mais de forma mais profunda, então é só se inscrever nesse canal ou então conhecer mais o nosso curso, Jornada da Filosofia Explicada, que tem um link aqui, ó, na descrição desse vídeo no comentário fixado. Assim você conhece mais e pode se aprofundar cada vez mais no universo da filosofia e não ser manipulado por ninguém. Ok? É isso, essa foi a resposta kantiana presente no O que é Esclarecimento. Espero que você tenha gostado e que não seja manipulado por ninguém, nem por nada nessa vida, e que a via filosófica continue aí te fazendo cada vez mais refletir. Afinal, sermos seres autônomos, esse talvez seja a maior aspiração da... até engasguei. Maior aspiração da filosofia. Sapere aude, ouse saber, já diria Kant. É isso, sou Felício Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.